Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro que atualmente estamos vendo, Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem 25, cujo título é Nos Dons do Cristo. Nos Dons do Cristo. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7, nos diz Paulo: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Todos nós recebemos talentos, recebemos graças. Agora, na medida dos dons, do dom do Cristo. Vamos ouvir o que Emmanuel tem a nos dizer sobre isto. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Diz-nos Emmanuel: a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então, nós estamos há 2000 anos na nossa luta moral de melhorarmos a nós mesmos, de amadurecermos o nosso livre-arbítrio, que é o que nos dá o crescimento espiritual, o crescimento moral, na medida que usamos, fazemos, melhor dizendo, as nossas escolhas, mas de acordo com as leis de Deus. E isso faz com que nós vamos melhorando moralmente, espiritualmente. Estamos nisso há 20 séculos, porque já com o Evangelho temos condições, já há 2000 anos, condições de excelência pelas lições recebidas, mas é claro que o nosso amadurecimento do senso moral, como está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, que esse amadurecimento do senso moral é que faz com que nós, quando ainda não amadurecidos o suficiente, continuemos insistindo em escolhas equivocadas. À medida em que vamos amadurecendo, e muitas vezes o que nos ajuda nesse amadurecimento é o quê? As consequências infelizes das escolhas infelizes que fazemos. Chega uma hora que essa ficha cai. Ah, é isto. Então, se eu não quero escolher consequência infeliz, eu tenho que parar de fazer escolha infeliz. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Nós, quando lidamos com jovens, às vezes, nós percebemos isso, não é? Por mais sensato que seja o argumento, muitas vezes o jovem é movido pelo impulso e pelo desejo do prazer, da satisfação imediatista. E os espíritos imaturos, da mesma forma, assim como os jovens, também fazem esse tipo de escolha. Né? São movidos por esse tipo de contexto íntimo para fazer as escolhas e, às vezes, precisamos, né? Porque também nós já fomos jovens e se não amadurecermos, não tem nada a ver com a data de nascimento, né? Esse amadurecimento, muitas vezes, a data de nascimento vai passando, entra-se na terceira idade, mas aquela pessoa que está lá cheia de ruguinha e cabelo branco ainda é um adolescente. Então, não vai ser a velhice do corpo que vai trazer maturidade para a alma, né? Então, a alma humana, diz Emmanuel, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Então, às vezes a gente acha que os
os problemas que nos consomem estão do lado de fora? Não. É aqui dentro de nós, que se travam as mais duras batalhas. Exatamente desse conflito interno, como diria Paulo, não é? O bem que quero fazer, não faço. O que não quero, isso sim eu faço. Impulsividade, ainda desejo desse retorno imediatista. Então, o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Torno rápido, né? Eu quero porque eu quero, né? Isso acontece com todo mundo, comigo não vai acontecer. Agir por impulso, faz primeiro, pensa depois. Olha, claro que o animal não vai pensar, não é? Mas se nós temos a razão, por que agirmos sem consultar a razão? É o tipo da coisa que não faz sentido. Mas, nas pessoas imaturas, não é para fazer sentido. É simplesmente fazer o que dá vontade. Em consequência. E aí depois vem as consequências e nós vamos amadurecendo porque não queremos passar por aquilo tudo de novo, não é? As consequências infelizes. E Emmanuel diz, milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Luz nascente aonde? Dentro de nós. Jesus falou, cadê brilhar a vossa luz? E essa luz lá está nascente, mas são milênios de sombra. Então, vamos entender que o trabalho é mesmo, exige tempo, exige esforço, exige atenção, exige oração. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Essa luta toda dentro de nós. E o homem, o ser humano, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, porque isso vai se dando, não é? Nos séculos e milênios. Vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis, qualidades sublimes, virtudes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem, olha lá, as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Então, nós estamos desenvolvendo. O Cristo é um espírito puro. E nós estamos no nosso processo de progresso, desenvolvendo essas virtudes do Cristo, por quê? Porque nele estão plenas. E nós estamos desenvolvendo até chegarmos lá nesta condição de pureza de espírito. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro da existência humana à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Expressão das nossas virtudes. Nós costumamos dizer, não é? Que temos 3 grandes chagas, 3 grandes vícios morais, claro que existem outros, mas os 3 grandes é o orgulho, o egoísmo e a vaidade. São vícios morais. E para combatê-los precisamos fazer brilhar esta luz, estarmos vigilantes para não cairmos em tentação, e o recurso que nos ajuda nesse esforço, com certeza, sem dúvida, a prece. Jesus falou sobre isso. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Continua o nosso Emmanuel dizendo-nos assim: onde estiveres, seja onde fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Então, ele está fazendo comparativo com a natureza, mas ele quer dizer que essas virtudes que são, não é, em Jesus mostradas de forma extremamente plena, expressadas por ele de forma extremamente plena e nos serve Jesus de guia e modelo,
que essas virtudes, elas precisam ser cultivadas com muito carinho por nós. Precisamos realmente desejar desenvolver essas virtudes em nós, porque a vontade, um dos atributos do espírito imortal. Então, precisamos querer muito. Isto não vai acontecer por encanto. O esforço tem que se alicerçar numa vontade firme. Eu quero. Ai, caí. Ai, não consegui. Vou tentar de novo. Por quê? Porque eu quero desenvolver as virtudes. Quanto à Terra, planeta Terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Todos nós aqui no nosso planeta Terra, ainda espíritos imperfeitos, vamos, se não tomarmos atenção, se estivermos vigilantes, podemos ainda nos permitir arrastar para as decisões baseadas nos vícios, de forma impensada, impulsiva, né? Ansiosos por ter logo resultados que satisfaçam-nos a curto prazo. Respostas da matéria, tudo isso são ainda situações a que estamos suscetíveis pela nossa imperfeição. Mas, como ele diz aqui, somos suscetíveis de produzir para o mal? Sim, mas também para o bem? Sim, é possível. Ofereçamos ao divino cultivador, Jesus, o vaso do coração. Porque ele falou da planta, não é? O vaso, que é na planta, a plantinha do bem que a gente quer que cresça no vaso do coração, precisamos cuidar muito bem dela, uma planta delicada ainda, porque o nosso ambiente íntimo ainda é, por vezes, hostil, vamos dizer assim, resistente ao bem que queremos fazer. Lembra, Paulo? O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, isso sim eu faço. E é Paulo e nós. Nós estamos acima dele? Não é? Mesmo que não estejamos abaixo, não estamos acima. Todos nós aqui no planeta Terra estamos nessas condições dessa luta íntima. Não é? Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, as sementes são o quê? Lições do Evangelho. Cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem. Tem milagre aí? Não. Mas nós conseguimos coisas maravilhosas, nós somos filhos de Deus. A potencialidade que nós temos de transformação e de realização do bem é enorme. Daí ele usar aqui o termo milagroso. Com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Lembrando aqui a parábola dos talentos. Aquele que usa os talentos e faz com que eles rendam, vai receber o quê? Mais talentos, porque é um bom utilizador dos recursos para multiplicá-los. Então, assim como os talentos, que na história que Jesus conta são moedas, não é? Esses recursos na nossa vida podem ser saúde, um dom para fazer alguma coisa, a inteligência, mesmo o dinheiro. Quer dizer, esses dons podem vir de muitas formas. Às vezes, até mesmo enxergar, andar, tudo isto é dom. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Então, todos nós temos
excelentes potencialidades. Precisamos explorar bem esses nossos recursos a fim de que eles se multipliquem, não é? Não intentes, ou seja, não pretendas destruir milênios de treva de um momento para o outro. Eu já estou tentando há 2 anos e não consigo. São milênios, 2 anos. Calma. O importante é nós estarmos tentando. As coisas vão acontecer. E já estão acontecendo, só que às vezes é pouquinho, não é? Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Disse Jesus, a cada dia baixe seu manto. Vamos ter foco. Vamos cuidar dos desafios de cada dia, no dia em que estamos. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Jesus, amor e renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então, na medida em que nós nos esforçamos e vamos conquistando virtudes cada vez mais os dons do Cristo, que são as virtudes, se manifestam em nós. Ok? Essa foi bastante interessante, porque ele vem com não é talvez um assunto muito fácil de ser trazido, então ele traz de outra forma, para facilitar o nosso entendimento da forma mais clara, precisa e profunda possível. E realmente nisso, Emmanuel tem esse dom de nos trazer esses ensinos, nos dons do Cristo. Vamos orar? Jesus, querido amigo, querido irmão, querido mestre, estamos no mês de dezembro, um mês que acende em nós a lembrança da tua chegada, Senhor. O Cristo profetizado, que veio salvar toda a humanidade, semeando em nossos corações as sementes do amor, as sementes da lei de Deus, tão misericordiosa, tão justa. Abençoa-nos em nossos esforços, Senhor Jesus. Abençoa o nosso anjo guardião, que está sempre conosco. Abençoa os nossos queridos afetos, família, mas não apenas, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos na unidade, Jesus, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Abençoa todos, Senhor, e que estas tuas bênçãos de paz, de amor e luz estejam em nós e entre nós, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa. Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.